Fatoração da diferença de dois quadrados. O que é isso, né, amiguinho? Vamos entender, então. Vamos recordar um produtozinho notável. Olha só, eu quero que você recorde comigo o que significa x mais 3 que multiplica x menos 3. Bom, isso é um produto da soma pela diferença, não é verdade? O que vai dar x mais 3 vezes x menos 3, amiguinho? Bom, x mais 3 vezes x menos 3 vai dar o seguinte. Olha lá, x vezes x. X ao quadrado, a gente já viu isso, né? X vezes menos 3. Menos 3x. 3 vezes x mais 3x. E 3 vezes menos 3, menos 9. Né, amiguinho? Aí o que acontece? O mais 3x com menos 3x a gente cancela, né? Um é positivo, outro é negativo. E o resultado final que a gente encontrou é o quê? X ao quadrado menos 9. Pois a fatoração da diferença de dois quadrados é o seguinte. Esse x ao quadrado menos 9 é x ao quadrado menos 3 ao quadrado, não é verdade? Esse carinha, fatorar ele, né? Significa pegar ele e escrever dessa forma inicial aqui, ó. Isso é fatorar ele. É voltar, fazer o caminho de volta. O x quadrado menos 9 se transformar em x mais 3 vezes x menos 3. Então como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso assim, quer ver? Ó? Eu tiro a raiz quadrada do x ao quadrado. Quando eu perceber, né, que existe a diferença de dois quadrados, como é o caso aqui, ó, né, é o x ao quadrado menos o 9. O 9 é 3 ao quadrado. Quando eu perceber que existe a diferença de dois quadrados, olha aqui, ó, né, um número ao quadrado menos outro ao quadrado, o que eu faço? Eu tiro a raiz quadrada do primeiro. Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado, amiguinho? A raiz quadrada de x ao quadrado, nesse caso, é x, né? Ó, corta aqui com aqui. X. Quanto é que é a raiz quadrada, amiguinho? De 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Corta aqui com aqui é 3, não é verdade? Então, amiguinho, é simples. Você tira a raiz quadrada desse, tira a raiz quadrada desse. A raiz quadrada desse deu x, a raiz quadrada desse deu 3. Então, o x e o 3 são os números que eu vou usar. Como é que fica, então? Fica assim, ó. Agora é bem tranquilo. Agora você faz x mais 3, que multiplica x menos 3. Então, esse carinha aqui, ó, é igual a esse carinha aqui, ó, que é igual a esse carinha aqui, ó. Então, basta eu tirar a raiz quadrada desse e desse. Esses são os valores que eu vou colocar aqui e escrever na forma de um produto da soma pela diferença. Essa é a fatoração, né, da diferença de dois quadrados. Então, olha bem, vou te dar outro exemplo agora, tá? Apareceu um x ao quadrado menos 100, né? E eu quero fatorar ele. Vamos lá. X ao quadrado menos 100. Como é que fica isso? Ó, é um número ao quadrado menos outro ao quadrado. Fica o quê? X ao quadrado menos 10 ao quadrado, né? Não é isso? Então o que acontece? Eu tiro a raiz quadrada do x ao quadrado. Nem te preocupa mais com isso, é só o x. Então o que é que eu quero? Ó, raiz quadrada de x ao quadrado é o x. Eu tiro a raiz quadrada do 10 ao quadrado. Raiz quadrada do 10 ao quadrado é 10. Não é verdade, amiguinho? Como é que fica então? X mais 10, que multiplica x menos 10. Está feita a fatoração. É só fazer assim, ó, tá, amiguinho? Ó, sempre você vai fazer isso aqui quando for um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, tá? Fatoração da diferença de dois quadrados. Vamos fazer alguns exemplos, hein? Fatores polinômios abaixo. Pois é, amiguinho, todos eles são resultado da diferença de dois quadrados. X quadrado menos 36 é x quadrado menos 6 ao quadrado, não é verdade? Então eles vão se transformar no produto da soma pela diferença. Quando for um número ao quadrado menos outro ao quadrado, é produto da soma pela diferença. Todos eles têm o menos aqui no meio, tá vendo, amiguinho? Tem que ser menos, tá? Bom, vamos pro primeiro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz quadrada do x ao quadrado, que vai dar quanto? Aqui embaixo, ó. A gente já sabe que raiz quadrada de x ao quadrado é x. E eu tenho que tirar a raiz quadrada do 36, que é quanto? 6. Não é verdade? Tira a raiz quadrada desse, tira a raiz quadrada desse. A raiz quadrada desse é x, a raiz quadrada desse é 6. É o x e o 6 que eu vou usar. Como é que fica então, amiguinho? Fica x mais 6, que multiplica x menos 6. Está fatorado o primeiro. Simples, né? Aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho que tirar a raiz quadrada do 25, que é quanto, amiguinho? 5. E eu tenho que tirar a raiz quadrada do x ao quadrado, que é quanto? X. Então é o 5 e o x que eu vou usar. Como é que fica? Fica 5 mais x
que multiplica 5 menos x. Não é verdade? Fácil ou difícil, amiguinho? Bem fácil, né? Daí a resposta do segundo. A ao quadrado menos b ao quadrado. Vamos lá? Como é que fica a raiz quadrada de a ao quadrado? Fica a. Quanto é que fica a raiz quadrada de b ao quadrado? Fica b. Então como é que fica na forma fatorada? Ó, a e b que eu vou usar, né? Vamos lá. A mais b que multiplica a menos b. Tá feito o c também. Agora ali, ó, tem 16 e 25. Não tem nada demais, né, amiguinho? Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 16x ao quadrado. É simples. Quanto é que é a raiz quadrada de 16? É 4. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Isso vale 4x. É só tirar a raiz dos dois. Não quer dizer nada isso aí. Ó, raiz quadrada de 25y ao quadrado. Amiguinho, quanto é que é a raiz quadrada de 25? É 5. E a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então os carinhas que eu vou usar são o 4x e o 5y. Como é que fica isso então? 4x mais 5y, que multiplica 4x menos 5y. Está feita a fatoração. Tranquilo assim, né? Hã? Agora aqui, ó. Ah, mas tem fração. Ah, amiguinho, não tem problema nenhum com fração. Quer ver, ó? Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Já viu isso, né? E a raiz quadrada de 4 nonos, olha só. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de 9? 3. Ah, professor, quando é fração é só fazer assim? É. Tira a raiz de cima, tira a raiz de baixo. 2/3. Quem que eu vou usar então, amiguinho? Eu vou usar o a e o 2/3. Como é que fica? A mais 2/3, que multiplica a menos 2/3. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. O que é o trinômio quadrado perfeito, professor? Vou explicar para você. Observa aqui, amiguinho. Vamos lá. Imagina que eu tenha assim, ó, x mais 5 elevado ao quadrado. Não é verdade? Vamos ver o que vai dar isso? Bom, amiguinho, a gente lembra o quê? X mais 5 ao quadrado, usando a regrinha, o que é? É o primeiro ao quadrado, não é isso? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Mas eu vou desenvolver bonitinho para você aqui, tá? Não custa nada. Vamos fazer. É x mais 5 que multiplica x mais 5, não é verdade? O que vai dar isso? Vai dar o seguinte. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 5, 25, né? Aí a gente soma esses dois termos centrais, são semelhantes, né? X ao quadrado mais 10x mais 25. Isso aqui, amiguinho, é um trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque são 3 termos. Quadrado perfeito porque é resultado desse carinha aqui elevado ao quadrado. X quadrado mais 10x mais 25 é um trinômio quadrado perfeito. E fazer a fatoração desse carinha é escrever esse carinha dessa forma aqui, ó. É fazer o caminho de volta. A hora que aparecer um x quadrado mais 10x mais 25, eu tenho que ser capaz de escrever como sendo x mais 5 elevado ao quadrado. Ah, como é que eu vou fazer isso, professor? É parecido com aquela fatoração anterior, né? Você vai fazer o seguinte, você vai se concentrar no primeiro carinha e no último. Tá bom? O x quadrado e 25 são os valores que te interessam. Você vai fazer assim, ó. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E você vai tirar a raiz quadrada do 25, que é 5. X mais 5 são os carinhas que me interessam, tá bom? E eu tenho que perceber se o do meio, 10x, é 2 vezes esse. É realmente isso? É. Então eu posso prosseguir. Esse do meio tem que ser igual a 2 vezes esse, tá? Para poder eu trabalhar a fatoração. Senão eu não posso fatorar. Tá bom, amiguinho? Então perceba. X quadrado mais 10x mais 25. Olha aqui, ó. X quadrado mais 10x mais 25 é igual a... Ó, x e 5, né? Então, x mais 5 elevado ao quadrado. Certo, amiguinho? É simples assim. Se aparecer vamos pegar outro exemplo aqui do ladinho. X quadrado, né? Mais, deixa eu ver aqui, 20x mais 100. Tá bom? X quadrado mais 20x mais 100. Como é que eu posso trabalhar esse cara? Tem mais aqui no meio, né? Então, é um produto de uma coisa desse tipo aqui, ó. O resultado disso aqui, ó.
Vamos lá então. Eu tenho que tirar a raiz quadrada do x ao quadrado, né? Que é quem? X, esse aqui. E tem que tirar a raiz quadrada do 100, que é quanto? 10. Pode ser? Então é x e 10 que eu vou usar. O 20, amiguinho, 20x. O 20x é igual a 2 vezes esse vezes esse? É. Ok, então. Posso ir adiante. Então, x quadrado mais 20x mais 100 pode ser entendido como sendo x mais 10 elevado ao quadrado. Olha aqui, ó. X quadrado mais 20x mais 100 é a mesma coisa que x mais 10 elevado ao quadrado. Está feita a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Entendeu, amiguinho? Vamos fazer uns dois exemplos com menos agora, tá? Agora vamos fazer um exemplo com a diferença de dois valores aqui dentro, né, amiguinho? Então vamos lá. X menos 3 elevado ao quadrado. O que é x menos 3 elevado ao quadrado, amiguinho? É x menos 3 que multiplica x menos 3, não é verdade? O que vai dar isso? X menos 3 vezes x menos 3. Vamos lá. X vezes x dá x quadrado. Já fez isso bastante, né? Esse produto notável aqui. Menos 3x, esse vezes esse dá menos 3x. E esse vezes esse dá mais 9. Né? Qual o resultado final disso aqui pra gente? Ó, vamos lá. X quadrado menos 6x, né? Menos 3 com menos 3, mais 9. Ô, amiguinho, a fatoração do trinômio quadrado perfeito, como eu já falei antes, é pegar esse carinha e escrever dessa forma. Professor, como é que eu sei que vai ser mais ou menos aqui no meio, né? Quando vai ser mais ou quando vai ser menos? Bom, antes era mais aqui no meio, lembra? Agora deu menos aqui. Então significa que vai ser a diferença de dois valores ali, tá? Então você olha o sinalzinho do meio aqui, ó. Se for mais, é porque vai ser mais ali dentro. Se aqui for menos, é porque vai ser menos ali dentro. Não tem erro. O procedimento é igual de antes. Tira a raiz quadrada do x ao quadrado, vai dar x. Tira a raiz quadrada do 9, vai dar 3. Então, eu posso afirmar que, ó, veja do meio. 2 vezes esse dá esse? 2 vezes 3 vezes x dá 6x? Dá, então tá ok. Então, eu posso afirmar que x quadrado menos 6x mais 9, fatorando ele, eu vou ter, ó, x e 3, tá vendo? Então, x menos 3 ao quadrado. Vou repetir. Como que eu sei que é menos? Por causa do sinal do meio que é menos, ó. Se fosse mais, aqui seria mais. Outro exemplo, professor. Olha lá. Aqui. X ao quadrado menos 14x mais 49. Vamos lá, amiguinho? O que eu faço então? De uma forma bem rápida. Tiro a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. Tiro a raiz quadrada do 49, que é 7. Agora eu verifico. 2 vezes 7 vezes x dá 14x? Ok. Então, posso ir adiante. Se não desse, eu não poderia fatorar, tá, amiguinho? Então, posso ir adiante. Então, eu posso afirmar que x quadrado menos 14x mais 49 é a mesma coisa que x e 7, né? X e 7, né? Então, x menos 7 ao quadrado. Tá feito. Fatore os trinômios quadrados perfeitos abaixo. Pois é, eu já estou afirmando que são trinômios quadrados perfeitos. Então, com certeza vai dar para fatorar todos eles, tá? Então, vai lá, amiguinho. O que eu tenho aqui no meio? Eu tenho mais ou menos? Tenho mais, né? Então tá. Ó, eu me preocupo com o x quadrado e com 16. Vai lá, amiguinho. Quanto é que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Quanto é que é a raiz de 16? É 4. Amiguinho, o do meio é 2 vezes esse vezes esse? 2 vezes 4 vezes x dá 8x? Ok. Então, vamos adiante. Resultado final. X e 4, né? Então, esse carinha é x mais 4 elevado ao quadrado. Está fatorado o primeiro trinômio quadrado perfeito. Isso é a mesma coisa que isso aqui, ó. X quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Vamos lá? Temos que tirar a raiz quadrada do x ao quadrado. Vai lá. Que é quem? X. Temos que tirar a raiz quadrada do 4y ao quadrado. Vamos lá, amiguinho. Quanto é que é a raiz quadrada de 4? 2. Quanto é que é a raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Então isso é 2y. Ó, amiguinho, 2 vezes 2y vezes x dá 4xy? Dá. Ok. Então vamos adiante. X e 2y, né? Então o resultado vai ser x mais 2y elevado ao quadrado. Fácil, né, amiguinho? Tranquilo, né? Ah, mas aqui tem fração. Isso não é problema nenhum. Vamos lá, amiguinho.
Vamos tirar a raiz quadrada desse carinha ali primeiro. Olha lá, ó. Raiz quadrada de 16, né? De 16 sobre 25 y ao quadrado. É facinho. É só tirar a raiz de cada um separadamente. Quanto é que é a raiz de 16? 4. Raiz de 25? 5. Raiz de y ao quadrado? Y. Entendeu? Tira a raiz de cada um dos três. Pronto. Ó, o segundo carinha que eu quero. O 9. Quanto é que é a raiz do 9? E do lado aqui embaixo, que não vai caber. A raiz do 9 é 3. Então, amiguinho, 2 vezes 3, 6. Vezes 4y dá 24 sobre 5. Tá certo. Bateu com o termo do meio. Então eu posso ir adiante. Ó, amiguinho, 4 quintos y e o 3, né? Então vai lá, como é que fica? 4 quintos de y mais 3 elevado ao quadrado. É isso aí. A fatoração desse cara desse carinha aqui, ó. É só tirar a raiz quadrada do primeiro e do último e verificar o do meio, né? Se é 2 vezes o primeiro pelo último, o que deu, né? E colocar ali na forma de um produto notável, tá? Fatórios trinômios quadrados perfeitos abaixo. Percebe que agora tem menos aqui no termo do meio, né, amiguinho? Então isso quer dizer que vai ser menos lá dentro do parênteses também, né? Então vamos lá? Eu começo aqui. Tira a raiz quadrada do x ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser x. Tira a raiz quadrada do 81, vai ser quem, amiguinho? Vai ser 9. Então é x e 9 que eu vou usar. 2 vezes x vezes 9 dá 18x? Dá. Então tá ok. Posso ir adiante. O que eu vou ter então? X e 9. É esses que eu uso, né? Então x menos 9 ao quadrado. Como é que eu sei que é menos? Porque é menos no termo do meio. Se fosse mais aqui no termo do meio, seria x mais 9 ao quadrado. Tá bom, amiguinho? Vamos para o segundo. Tem que tirar a raiz quadrada do 4a ao quadrado. Vamos lá, bonitinho? Raiz quadrada de 4a ao quadrado. Quanto é que é a raiz de 4? 2. E a raiz de a ao quadrado? A. Então é 2a. Agora, a raiz quadrada de 9b ao quadrado. Raiz de 9, 3. Raiz de b ao quadrado, b. Então é 3b. 2 vezes 2a vezes 3b dá 12ab, que bate com esse do meio, né? Então eu posso ir adiante. Ó, amiguinho, 2a e 3b, como é que fica? 2a menos 3b elevado ao quadrado. Tá feita a fatoração aí, né? A terceira, a C, tem fração. Quer dizer nada, amiguinho. Olha aqui, ó. Temos que tirar a raiz quadrada desse cara aí, ó. Vai lá. Raiz quadrada de 4 nonos de y ao quadrado. Quanto é que é a raiz de 4? 2. Raiz de 9? 3. Raiz de y ao quadrado? Y. Tem nada demais, né? É só tirar a raiz dos 3 separadamente. 2 terços de y. E tem que tirar a raiz de 1 sobre 25. Raiz de 1 sobre 25, amiguinho. Raiz de 1, 1. Raiz de 25, 5. 1 quinto. Esses carinhas que eu vou usar. 2 vezes esse dá aquele? Ah, professor, não sei. Ah, confere aqui, ó. Não custa nada. Vamos lá. 2 vezes 2 terços de y vezes 1 quinto de nada, só 1 quinto. Será que dá isso ali? Vamos lá. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Olha aqui. 3 vezes 5, 15. Deu certo, amiguinho? 2 vezes esse, deu esse ali, ó. Então tá ok, não tem problema nenhum. Então como é que fica? O carinha que eu vou usar é esse e esse, né? Como é que fica? 2 terços de y menos 1 quinto elevado ao quadrado. Tá feita a fatoração daquele carinha ali. Certo, amiguinho?